uma coisa que todo mundo quer: sucesso. É certo que quase todo mundo se empenha em alcançá-lo. No entanto, são poucos os que conseguem chegar lá. E é preciso ter cuidado, pois a pressão para ser bem-sucedido pode destruir seus planos de felicidade. E é sempre bom lembrar também que pior que a cobrança da sociedade é a cobrança interna, que, se exagerada, pode gerar ansiedade, angústia e sentimentos de culpa. Para conversar sobre o assunto, nós convidamos para o programa de hoje a jornalista, doutora em comunicação pela UFRJ, Cecília Cavalcante. Sua área de pesquisa atual é o fenômeno editorial da autoajuda, nas mais diversas formas de comunicação. Gabriel Jucá de Holanda é doutor em filosofia pela PUC-Rio. Ensina filosofia da ciência, lógica e introdução à filosofia. E o psicólogo Valdez Ludwig. Ele é consultor de empresa e palestrante. Dedica-se à pesquisa de temas ligados ao mercado de trabalho, criatividade e inovação. O programa Pensares começa agora. E eu começo pedindo para cada um de vocês falar um pouquinho sobre o nosso tema, sucesso, e a área de atuação de cada um. Você, Valdez. Sou professor de empresas, né? Então, sou consultor há 22 anos já. E trabalho há muito tempo, mas sou 22 anos de consultoria. Nesse trabalho de consultoria inclui a demanda por palestras, claro. E acaba que nos últimos 15 anos só fiz palestra e uma ou outra consultoria. Então, nesse ramo de palestras, o sucesso, do meu ponto de vista, que tem o ponto de vista do palestrante e o ponto de vista da plateia, né? Do meu ponto de vista, o sucesso é o meu cliente me chamar de novo, certo? Quando ele me chama de novo, é porque eu tenho prestígio, tanto com o cliente e ele ficou satisfeito, certo? Deu certo. Isso em relação ao cliente, certo? Que ele tem sempre razão, essa história que a gente já sabe. Agora, em relação à plateia, que tem gente que gosta, gente que não gosta, são poucos os que não gostam, modestamente falando. O que nós objetivamos, e na minha opinião, sucesso é prestígio entre os pares, né? Esse é a minha maneira de ver. É a medida, né, do sucesso para exato. você. Cecília, para você, de acordo com a sua área de atuação também. Eu sou jornalista, de carteirinha, como eu digo, mas há quase 15 anos trabalho com a universidade, sou pesquisadora, mais do que professora, trabalho com a área de pesquisa, que é a área que eu gosto de trabalhar. E de alguns anos para cá, a gente tem trabalhado num grupo de pesquisa chamado Imaginário Tecnológico, coordenado pela professora Ieda Tuchman, lá na UFRJ. Eu trabalho especificamente com o discurso com a interface do discurso da autoajuda com o discurso científico. É uma pesquisa que eu amo fazer. Se eu fosse medir o meu sucesso, são os meus alunos, são as orientações de mestrado, doutorado, mesmo graduação. Eu acho que já amar fazer já é um sucesso. Amar é um sucesso. Não é? Eu acho também. Gabriel Jucá, e você? Bom, eu sou um acadêmico, a medida do sucesso na minha área também é diferente da medida usual do mercado, né? Então, o sucesso dentro da academia é medido também com orientações e citações, publicações, muito mais do que o sucesso financeiro. Afinal de contas, ninguém querendo ficar rico vai escolher ser acadêmico, né? Embora a compensação não seja... Pois dá satisfação. Você tem uma satisfação por isso, de qualquer forma. Sim. Pois é. Existe uma satisfação, mas uma satisfação segundo critérios internos à academia, né? E a gente não tem clientes como o setor privado normalmente tem. Muita gente até vê os alunos como clientes, mas a relação não é essa, né? Você não, no mercado, o que o cliente quer é o certo, digamos assim, né? Mas numa aula, a aula pode ser boa e que ele pode não ser o professor mais popular. Por que as empresas contratam alguém para dar essas palestras? Certo. Não bastaria, assim, um salário justo, bons planos de saúde?
bônus, férias, um respeito pelo funcionário. Por que motivá-los ainda mais com palestras? Na verdade, algumas palestras são motivacionais ou ditas motivacionais, eu não quero entrar no campo da autoajuda aqui. No meu caso, não. São palestras de conteúdo de gestão, né? Inovação em gestão, inovação de RH. Normalmente, as palestras estão incluídas num evento. A palestra avulsa, ela é mais rara. E a palestra aberta ao público, raríssima. A maioria do trabalho que eu faço é interno para a empresa. O que a empresa quer é sensibilizar um conjunto de pessoas para um determinado tema. Eu quero ir para a Cecília e lembrar que, para introduzir, que a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico declarou em documento recente que as economias nunca foram tão dependentes da produção, distribuição e uso do conhecimento como agora. Você tem um trabalho acadêmico que trata justamente disso, não é? Da força produtiva que transformou o mundo de hoje numa sociedade do conhecimento. Eu queria saber de você o que é o conhecimento, afinal, e que sociedade é essa? Que ótimo, em alguns segundos vai ser difícil num trabalho de pesquisa muito longo. Mas, resumidamente, eu vou tentar, nós vivemos hoje numa sociedade do conhecimento, onde o conhecimento é o valor, não mais o dinheiro. Quer dizer, a gente sai de uma sociedade capitalista, nós estamos numa transição, por isso tanta dificuldade de se compreender, de se fazer, porque tanta motivação, né, aos jovens, porque tanta dificuldade de nós como professores, porque nós estamos numa fase exatamente, o mundo passa por uma fase de transição muito clara, onde a gente está saindo de uma sociedade capitalista, o que a gente chamava de capitalismo selvagem, onde o mercado financeiro dava as rédeas, para uma sociedade que a gente chama de cognitiva ou a era do conhecimento, onde o conhecimento quem tem a mão de obra mais valiosa hoje é quem tem conhecimento, ou seja, quem tem estudo, quem tem técnica, quem consegue empreender e trabalhar em equipe, né? E por isso as redes sociais, né? Com quem você compartilha, hoje em dia, assim, com quem você compartilha, eu sei quem você é. Por que, Gabriel, esse modo de pensar deve ter tido, eu imagino, sua gênese lá no século XVI, com a Revolução Científica, né? E eu gosto muito quando a gente conversa, ir lá para os fundamentos, né, desse papo, para a gente saber também como chegou aqui, por que foi espontâneo de repente. Então, essa é principalmente a minha pergunta para você, a função, assim, do seu conhecimento aqui. Como começou isso? Bom, quando a gente tenta localizar um evento histórico importante, uma mudança histórica importante, dizer começou aqui, ou começou num outro momento, ou começou lá, isso é sempre um pouco um anacronismo, é uma coisa um tanto arbitrária, né? Porque o progresso do conhecimento, ele não se dá muito aos trancos. Estava tudo estável por séculos, aparece uma figura genial e muda tudo. De repente, as coisas não acontecem bem assim, né? Então, convencionalmente, disse que a Revolução Científica começou no século XVI, até como um atalho, um resumo muito grosseiro. Disse também que ela começou com Copérnico, no ano 1543, mas isso é muito uma questão de convenção. Muito bem. Nós vamos para um brevíssimo intervalo e voltamos em seguida para continuar a conversa sobre sucesso. Até já. Voltamos com o programa Pensares. Nosso assunto hoje é o sucesso. Participam do debate a comunicadora Cecília Cavalcante, o filósofo Gabriel Jucá e o psicólogo Valdez Ludwig. E olha só, Steve Jobs, cofundador da Apple, num discurso famoso, motivacional para a turma de formandos da Universidade de Stanford, declarou que a única forma de se fazer um ótimo trabalho é amar o que faz. Se você ainda não encontrou o que é, não sossegue, ele diz. Valdez, o sucesso é mais fácil para quem ama o que faz
Ou a gente deve procurar gostar do que faz? É claro. Eu digo, tem que tomar um certo cuidado em relação a isso. Claro que Steve Jobs está certo, claro, né? Ele inventou a empresa mais valiosa do mundo, que tem poucos funcionários, pouca matéria-prima, que vale o dobro da segunda colocada. Quer dizer, ele é um inventor fundamental na história da humanidade. Inventor. Certo? Então, ele está com a razão. Porém, tem que tomar um certo cuidado. Não fazer o que gosta. Porque, às vezes, aquilo que você gosta de fazer, você não tem talento nenhum. E vai ser um fracasso total. É? Por exemplo, você conhece pessoas que pintam quadros, né? E compra tela, compra tinta, compra cavalete, pinta e adora pintar. Se diverte. Mas não distribui. Fica para você aquela porcaria que você pinta, certo? Porque você pode não ter talento para pintura. Tá? Ah, mas eu fiz um curso em Paris. Aí é pior, porque é sem talento e com técnica, entendeu? Então, tem que tomar um certo cuidado. Claro que você tem que amar o que você faz. Aquilo que você decidiu fazer, não porque gosta, mas porque você tem talento para fazer. E que você vai gerar um resultado. O professor falou há pouco, na abertura dele, quer dizer, o trabalho da academia não pode ser medida pelo sucesso, pelo carisma de um professor, pelo que ele gosta de fazer, é pelo resultado para a sociedade. É o que está acontecendo depois. Então, muitas pessoas são avaliadas no momento como pessoas antipáticas, no caso de mas estão fazendo a diferença. E tem gente que não faz. Eu quero só dar um outro exemplo. Isso, eu acho ótimo essa sua fala, porque tem isso, né? Às vezes as pessoas querem trabalhar e rejeitam uma pessoa, mas ela não é simpática quando ela é ótima para o time. Não, e tem essa bobagem, quer dizer, faz o que gosta que vai dar certo. Não é verdade. Cecília, por que pesquisar esse sucesso extraordinário das publicações de autoajuda assim, nos últimos 20 anos? Um fenômeno que estourou assim, nos anos 90, foi isso? 2000 nos anos 90, O que levou você a estudar isso? Você se interessou por quê? É um grande fenômeno midiático, apenas mais por causa disso. A autoajuda está impregnada na mídia de uma maneira impressionante. Então, eu acho que, como pesquisadora da área, a gente identificou esse fenômeno e fomos ver o que estava acontecendo. Então, nós começamos a perceber que, além dos livros, vários livros, e isso estourou muito com aquele filme O Segredo, que na realidade é baseado num livro, e foi um boom. O mundo inteiro, essa relação entre... e é uma relação muito entre o testemunho de alguma coisa, de alguma vivência, às vezes muito dramática, né? Uma autobiografia, né? Bastante forte, que aparentemente vai ajudar o outro a superar seus próprios problemas. A autoajuda se resume nisso. Então, é baseado, o discurso, né? A narrativa é muito baseada no discurso de AA, NA, porque são 12 passos, sempre tem um número mágico, 5 coisas que você deve fazer para turbinar o seu cérebro, que é muito engraçado, porque junta a coisa da autoajuda com a ciência, né? Que não tem sentido nenhum, é uma às vezes tem até uma certa lógica, mas vamos combinar que não funciona como mágica. Não tem o menor sentido, realmente. Se você pegar os livros de autoajuda, raríssimos tem um livro numa bibliografia no final. Claro. É tudo baseado na experiência pessoal. É pessoal. Não é baseado no meio acadêmico. Né? Naquilo que foi resultado da ciência. Mas usa a ciência, usa o discurso científico. Isso. Né? Porque, na realidade, a gente identifica 3 discursos. Esse como fazer, que é 1, 2, 3, 4, 5. O prestígio do testemunho, quer dizer, eu passei por uma situação horrível, então eu passo para você passar menos horrível do que eu, que é uma coisa meio estranha, porque nem toda a experiência pessoal vale para o outro. E o terceiro é o treinador, é o coach, que é um pouco o seu trabalho. Quer dizer, na realidade, é o motivacional, é um trabalho motivacional onde o coach tem vários filmes, principalmente americanos, que você tem o treinador mesmo de esporte tirando os seus jogadores
da miséria e transformando em grandes astros de celebridade. Na realidade, é um pouco esse discurso do treinador que a gente percebe muito na mídia, a mídia se tornando, inclusive, treinadora do público leitor. E, Jucá, agora para você, quais as descobertas de maior sucesso na história da pesquisa científica? Bom, se tivesse que escolher uma descoberta, eu citaria a tecnologia de tipos móveis que permitiu que livros fossem reproduzidos de uma maneira muito mais rápida, né? O que foi isso foi uma grande alavanca para a revolução científica, né? Eu acho que esse foi um marco mais importante até do que um teórico, como Galileu, como Kepler, como Newton. Porque foi o que permitiu que as descobertas, o pensamento deles, né, o que eles acreditavam, assim, ganhasse o mundo. Exato. Não é isso? Mas não o pensamento de uma pessoa específica. O ponto fundamental é diferente. Quando você tem várias pessoas pensando juntas, você avança com muito mais facilidade, porque eu posso pegar uma ideia sua, uma ideia dele e aperfeiçoá-la mais um pouquinho. Aí ela pega essa segunda ideia e traz uma melhora. Até a invenção da tecnologia de tipos móveis, os livros tinham que ser copiados à mão, né? Os monges medievais, eles copiavam os livros à mão. Isso é um problema um obstáculo muito sério, porque os livros eram muito caros, né? A reprodução era lenta, né? E havia um problema de precisão em reproduzir, não é? Exato, em reproduzir os originais. Porque você, não só pensando no texto, mas se você pensasse num livro científico, onde você tem diagramas, onde você tem figuras, se o monge que estava copiando não tinha talento para fazer os desenhos, ou fazia, digamos, um tratado de anatomia, não conseguia desenhar o corpo, né? Pois é, se ele não conseguisse desenhar o corpo corretamente, a cópia ficava errada, né? E isso com a tecnologia de tipos móveis, você simplesmente podia reproduzir o livro igualzinho. Então, as cópias que as pessoas na Renascença possuíam, mesmo dos antigos, eram cópias muito melhores, né? Não é que existe um mito de que o medieval não se importava com a cultura clássica e a Renascença houve uma redescoberta completa. Não é bem assim. O medieval, ele tinha interesse, ele conhecia Dante, conhecia os personagens mais importantes da cultura clássica, mas o acesso que eles tinham aos textos era muito mais difícil, né? E também as informações gráficas que estavam contidas nos textos. Muito bem. Nós vamos para o último intervalo. Voltamos logo. Até já. Este é o programa Pensares, falando hoje sobre sucesso. Nossos convidados são a comunicadora Cecília Cavalcante, o filósofo Gabriel Jucá e o psicólogo Valdez Ludwig. Olha só, dizem que o maior medo do fracasso é o de ser julgado e ridicularizado. Assim, a busca desenfreada pelo sucesso seria uma maneira de fugir desse, digamos, bullying social. Valdez estava falando que não escreveu, não publicou um livro até agora com medo desse bullying. Por vaidade. Por medo de ser considerado autoajuda, que eu não quero ser assim visto. Porque acho que eu não faço receita de bolo para ninguém. 3 passos para ser feliz. Tampouco o modelo de gestão, que cada empresa tem o seu modelo de gestão. Agora, esse medo vem cada vez mais grave por conta desse pelourinho global chamado rede. Quer dizer, que é fama e ostracismo em segundos, certo? Na rede, você pode ficar famoso em segundos
E também o ostracismo. Nossa, pode destruir uma biografia, uma imagem, verdade, também em segundos, um passo em falso, né? Só quer dizer que não momento errado, uma companhia errada, uma bebida errada, destrói toda uma imagem que se tinha da pessoa. Na realidade, a gente não pode botar a culpa na rede, a gente tem que botar a culpa na sociedade. A rede só reflete o que a sociedade vive. É uma ferramenta. Como o Jucá disse, a prensa, né, que permite a distribuição maior do conhecimento, e a rede agora muito mais, né, o que ele estava falando é isso, quer dizer, a partir do momento que você consegue imprimir o livro, né, e fazer disso uma distribuição, você consegue ampliar maior número de conhecimento. A partir disso, a rede o que faz? A rede faz com que você se transforme também em produtor de conhecimento, não só como um receptor, porque você produz conhecimento nas redes sociais o tempo inteiro. Né? Hoje em dia eu brinco com os alunos de jornalismo que o furo não é mais dar uma notícia inédita, o furo é quem dá primeiro. Quem chega primeiro, e primeiro aí é 1 segundo. Quem consegue chegar primeiro, com os ao vivos todos, inédito, ao vivos inclusive na rede, quer dizer, você consegue, a guerra é midiática. Né? A política é midiática, tudo você está em função da mídia. Então, agora, como as publicações de autoajuda lidam com o fracasso? Elas ensinam sucesso. E o fracasso, como é que elas lidam com isso? Não, a gente brinca que se a gente fosse ter aqueles testes nas revistas, né? Faça o teste aqui para saber se você é deprimido. Aí eu falei, se eu fizer todos os testes, eu sou uma depressão total, vou me suicidar já. Porque eu tenho tudo aquilo. Né? A gente se identifica, Essa é a brincadeira do fracasso para o sucesso. A autoajuda trabalha com o seu fracasso para poder te vender o seu sucesso. Entendeu? Entendi. O Alain de Botton. Alain de Botton, grande. O filósofo, né? Filósofo, autoajuda, radicado nos Estados Unidos, ele diz isso, que o que faz as pessoas se motivarem hoje no mundo empresarial é um ambiente cruel. Quanto mais cruel o ambiente, mais as pessoas tentam se superar. Isso é uma coisa assim. Na realidade, não é para o meu ponto de vista, não é o ambiente, não é aquele chefe ditatorial hoje em dia que coisa. Eu acho que é uma cobrança maior de si mesmo. O Michel Foucault, um filósofo francês, trabalha com o empreendedorismo de si mesmo. Né? Isso ele já trabalhava na década de 80, né? O empreendedor de si. Eu acho que isso está muito em voga hoje em dia. Hoje em dia está muito individualizado isso. Você tem que saber, você tem que gerir a você mesmo, a sua saúde, então praticar esporte, se alimentar bem, etc. e tal, gerir a sua pessoa, né? Conhecimento, fazer pós-graduação, cursos, MBAs, ou seja, investir em você mesmo para poder trabalhar com o outro e aí sim levar a sua empresa a um patamar maior. Para a gente fechar aqui, Jucá, é com você, eu quero saber se você tem assim uma história que você goste, na história mesmo da pesquisa científica de fracasso, quer dizer, o pesquisador fracassou enquanto ele estava vivendo, mas depois ele foi um grande sucesso. Sim, eu acho que o melhor exemplo do que você falou é uma figura chamada Gottfried Leibniz. Leibniz foi um dos grandes gênios da história da humanidade, sem exagero. Né? Ele foi o descobridor do inconsciente bem antes do Freud, né? No começo do século XVIII. Ele descobriu a lei de conservação de energia. Ele foi um grande filósofo também, né? E foi um grande matemático. Agora, a história dele, eu estou chamando um certo fracasso, mas eu acho que esse fracasso não foi um fracasso do próprio Leibniz. A não ser que você esteja pensando apenas na popularidade dele. Como reconhecimento. Né? Mas como reconhecimento, exato. A ciência como instituição, na época do Leibniz, fracassou, né? E por um motivo até um tanto mesquinho, porque havia uma disputa entre o Leibniz e o Newton, né? Que era o cara, ele era o grande cientista. Mesmo naquela época, já tinha um prestígio gigantesco. Era né? bom de marketing pessoal. Exato, ele certamente era. Ele certamente era. E o Leibniz, ele, como físico, ele estava trabalhando em questões parecidas com as que o Newton pesquisava. Eles estavam tentando formular uma matemática daquilo que é infinitamente pequeno,
né? Isso é interessante porque quando a gente pensa no infinito, normalmente a gente pensa numa coisa infinitamente grande, né? Uma série de números que continuaria eternamente. É o infinitésimo, né? Que você está falando. Exato, exato. Mas existe uma matemática do infinitamente pequeno, né? E como eles estavam trabalhando em problemas parecidos, eles chegaram ao cálculo, né, relevante mais ou menos ao mesmo tempo. Isso deixou o Newton furioso e ele tinha um ego gigantesco, né? Então, ele era o líder da chamada Royal Society, que era uma sociedade pioneira na promoção da ciência, né? Mas ele usou o prestígio que ele tinha ali dentro para difamar o Leibniz como um plagiador. Hoje em dia, nós sabemos que realmente foi uma descoberta simultânea. Eles inventaram o cálculo independentemente. Ele é considerado o bisavô da computação. Exato, exato. Ele é o bisavô, não é o avô, é o bisavô. Puxa, que bom, que bacana. Gostei tanto de conversar com vocês hoje, tenho certeza que você que está em casa também gostou. O programa Pensares termina aqui. Eu agradeço a presença dos nossos convidados, a comunicadora Cecília Cavalcante, o filósofo Gabriel Jucá e o psicólogo Valdez Ludwig. Obrigada a você também que nos assistiu. Um grande abraço e até a próxima.